Jesus Yesu na cruz na ekulusu falou 7 palavras alobaki 7 paroles pour que o número 7 pour numéro 7 fala do repouso, elaka repos fala da perfeição, elobelaka perfection fala da totalidade. elobelaka totalité. Escuta, querido, Yoka o que Jesus fez na cruz o Yesu asalaka na ekulusu fez tudo para o ser humano. asalaka ngo nyonso mpo na mutu. Ninguém mais pode vir hoje Mutu te akoki koya lelo e dizer vou fazer alguma coisa para te salvar. aloba na osala eloko moko mpo na bikisa O yo. nosso Salvador Mobikisi na biso é o Senhor Jesus Cristo. eza kolo Yesu Kristo Ele totalizou tudo na cruz. atotaliza nyonso na ekulusu. Aleluia. Boa salva de palma. Beta maboko bien. Kongo bate santopea na mutu. Uma mulher no Congo que lhe meteu na santopea na cabeça. Vem aqui. Para bima nanda kwa libala. Para sair na casa do marido. Bimado acompanha o gesto do demônio, está a travar. O que é que vocês colocaram na cabeça da irmã dela? 1000 partes. 1000 partes, santopeia. Santopeia. Betele suma bom makati. Daquilo que aconteceu na vida dela, Deus me revelou alguma coisa. Presta atenção. Deus te ama muito. Muito mesmo. Mas o diabo está a te vestir com uma roupa preta. Esta roupa preta vai estragar a tua reputação. Ora muito. Ora, isso é uma recomendação de Deus. Ora muito. Orar muito não é somente orar hoje. É orar muito. Posso te dizer alguma coisa? Pode, pai. Você tem amizade com alguém que não é ser humano, é um espírito, mas esse espírito se comunica contigo. Ele escreve para você, você escreve para ele no Facebook. No Facebook dele não tem foto. É o espírito que fala com você. Você vai me dar razão daqui a pouco. Vou te tocar. Esse espírito vai se manifestar. Esse espírito que fala contigo estragou a vida de 120 moças em Moçambique. Aqui em Angola. Em Moçambique estragou a vida de 120 moças. Aqui em Angola já estragou a vida de 85 moças. E esse espírito queria te estragar. Uma vez você escreveu para ele mandar foto para você. Ele mandou foto, mas você não acreditou. Esse espírito maquelebriacato. Prophetic Sacropenia. My father is a prophet. Todo plano do diabo contra você, que seja nulo e ser feito em nome poderoso de Deus. Que seja nulo e ser feito em nome poderoso de Deus. Escuta isso. Você vai se encontrar com as pessoas do teu destino. As pessoas do mundo das trevas. Não é para vocês. Não é para vocês. Não é para vocês. Receba em nome poderoso de Deus. A palavra é a faculdade natural de falar. Esa faculté naturelle ya koloba. Palavra. Parole. É a faculdade natural de falar. Esa faculté naturelle ya koloba. Falar. Koloba. É um verbo de ação. Esa verbe moko ya action. Que facilita-nos de exprimir o pensamento que nós temos.
Ouais, facilita kabiso to exprimer ba pensée na biso. Vous répétez. Na obandelango. La palavra Parole est la faculté naturelle de falar. eza faculté naturelle ya koloba. Falar Koloba é verbe d'ação eza verbe moko ya action que facilita nos para exprimir a nossa linguagem ou o nosso pensamento. oyo facilita kabiso po to exprimer ba pensée na biso to ba langage na biso. É por isso Jesus, Na yango Yesu quando subiu na cruz, tango amataki ne kulusu. para derramar a dimensão que ele tinha, Po asopa dimension azalaki nango. deveria falar. Il fallait aloba. Aqui temos Jesus. Atosa na Jésus. Preste atenção. Landa malamu. Jesus Jésus é o nome de Deus eza kombo ya Nzambe. que deu ao seu filho Jesus. Po apesaki pa ya mwana na ye Jésus. Porque em Israel, Po na Israel o primogênito mwana ya liboso deve levar o nome do pai. esengeli amema kombo ya papa. Vocês cometem muitos erros. Bino bosala ba erreur ebele. Você está dando o teu primogênito o nome do teu amigo, de outra pessoa. O primogênito Mwana deve liboso. levar o nome do pai. Mwana liboso esengeli amema kombo ya papa. Porque quando vai atingir a maturidade, é ele que vai representar o pai. Po tango akoma mokolo eza ye nde mutu akorepresente papa. Então, estava a dizer que Jesus Na bane koloba Yesu é o nome de Deus eza kombo ya Nzambe. deu a seu filho. O apesa mwana na ye. Quando Jesus estava na terra, Tango Yesu azali na mabele. no livro de João, capítulo 17, verso 8, Na livre ya Jean chapitre 17 verset 8. Jesus estava a fazer oração. Yesu abane kobondela. Disse: Pai, Alobi Père, manifestei o teu nome no mundo. na manifeste kombo na ona mokili. O nome que Jesus manifestou no mundo Kombo o Yesu a manifestaki na mokili. era o seu nome, que era o nome do Pai. Ele disse: Pai, manifestei o teu nome aqui na terra, as pessoas que você me deu. Alobi papa na manifeste kombo na mokili na bato pesa ngai. Quando estamos na oração, Tango toza na prière. quando você está dizendo em nome de Jesus, Tango ozoloba au nom de Jésus. você está invocando a totalidade da divindade para estar em ação. Oza ko invoquer totalité a divinité po ezala na action. Porque Deus Po Nzambe se chama Jesus. kombo na ye Jésus. Mas a palavra Jesus, Mais parole Jésus, o nome Jesus, kombo Jésus, estou a pronunciar isso em português. Ele está falando isso em francês. ngala olobango en français. Vem da língua hebraica que é Yehoshua. Euti na langue hébraïque o eza Yehoshua. Jesus Jésus vem da língua hebraica euti na langue hébraïque Yehoshua. Yehoshua. Muitos não sabem escrever Yehoshua. Bato ebele bayeba kokoma Yehoshua te. É assim que se escreve. Ekoma makaboye. Jesus, quando estava na terra, Yesu tango azalaki ana mokili. falava duas línguas. Abane koloba balangi mibale. Falava a língua hebraica Abane koloba langue hébraïque. e falava aramaica. Pe abane koloba aramaen. Falava língua hebraica Abane koloba langue e hébraïque. aramaica. Pe aramaen. Mas falava muito língua hebraica. Mais abane koloba ming la langue hébraïque. Jesus, quando estava na terra, Yesu tango azali na mabele. ninguém lhe chamou Jesus. Mutu te abenga ye Jésus. Jesus nasceu no ano 1, Jésus abotama na la 1. morreu no ano 33. Akufa na la 33. A língua francesa Langue française. e português Pe portugais. saiu no ano 73, 40 anos depois da morte de Jesus. Et il y a 40 ans après l'Iwa ya Yesu. Ninguém Mutute. chamou Jesus de Jesus. Abenga Jésus Jésus. Estavam lhe chamando Yehoshua Abana ko benge na Yehoshua. língua dele, Na langue na bango. na língua hebraica. Na langue hébraïque. Yehoshua significa Yehoshua est là qu'ici. eterno salvador L'éternel sauveur. ou eterno que salva. Ou bien l'éternel qui sauve. O significado da palavra Yehoshua: Signification ya parole Yehoshua. eterno que salva. L'éternel qui sauve. Quem é eterno? Éternel azanani. Eterno é o Criador. Éternel ezamokeli. Significa Jesus, quando estava na terra, Laksi ke Yesu tango azali na mabele. era a manifestação de Deus na terra. Ezalaki manifestation ya Nzambe na mabele. Aleluia! Cristo, Christ. Christ. vem da palavra hebraica Amashia. Euti na parole hébraïque Amashia. A A
vem da palavra hebraica Amashia. euti na parole hébraïque Amashia. Amashia significa ungido. Amashia elakisi mutapakolama. Aleluia. Ungido. Mutapakolama. O significado da palavra Amashia, Signification da parole Amashia, ou seja, Jesus Cristo, ou bien Jésus-Christ, ou Yehoshua Amashia, ou bien Yehoshua Amashia, significa eterno que salva através do seu ungido. elakisi que l'Éternel qui sauve à travers de son oin. Jesus Cristo, Yesu Christo. que é na língua hebraica Yehoshua Amashia, Ou eza na langue hébraïque Yehoshua Amashia, significa eterno que salva através do seu ungido. elakisi l'Éternel qui sauve à travers de son oin. Ninguém aqui nesta terra Mutute awa na mokili oyo será salvo akobikisama fora de Jesus. libanda na Yesu. C'est alguém Soki mutu moko na sua família, na famille na yo, na sua empresa, na entreprise na na bino, sua rua, na balabala na bino, ainda não recebeu Jesus. nanu ayambi Yesu te, Essa pessoa ainda não é salvo. mutu o nanu abiki te. Deus Nzambe salva-nos através do seu ungido que é Jesus Cristo. abikisaka biso na nzela ya mutu oyo apakola oyo eza Yesu É por isso, Kristo. Na yango o profeta pode te libertar, profete akoki kokangola yo, pode te curar, akoki kobikisa yo, mas a salvação da alma mais salvation ya âme é através eza na nzela do nome de Jesus Cristo. ya kombo ya Yesu Kristo, Ou seja, Yehoshua Amashia. ou bien Yehoshua Amashia. Aleluia! Amen. C'est alguém Soki mutu moko não acreditar andimi te na obra que Jesus concretizou na cruz, na musala oyo Yesu asala na ekulusu, seja milionário, ezala aza millionnaire, ele pode construir igreja grande. akoki kotonga eglize ya munene, Essa pessoa não irá no céu. mutu oyo akokota lola te. A Bíblia diz: Bible elobi a salvação lobiko está somente em nome de Jesus Cristo. eza kaka na kombo ya Yesu Kristo. Aleluia! Amen. Bem amado Senhor, fique sensível. Este é o momento da pregação. O homem de Deus, profeta Abel, está nos ensinar sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. A referência bíblica é livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Acredita que hoje não sairás da mesma maneira que entraste, em nome poderoso de Jesus. Presta atenção. Landa malamu. Quero explicar a cruz. Nalina expliquer ekulusu. As 7 palavras de Jesus Cristo na cruz. Les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Boa salva de palma ainda. Beta maboko bien. No tempo crucificava Jesus. Na temps o babane ko crucifier Ou Yesu. seja, no tempo de Jesus, Ou bien na temps ya Yesu, existia 3 tipos de cruz. bazala na 3 types ya croix. O primeiro tipo da cruz Croix liboso, era tipo a letra T. ezala lokola lettre T. Aleluia. Era tipo a letra T. Ezala lokola lettre T. Os romanos, Ba romain, porque quando Jesus veio na terra, potangu Yesu ayaki na mokili. os romanos era o mais poderoso da terra, do mundo. Ba romain ne bane ko dominer mokili. Eles dominavam todos os países. Ba bane ko dominer ba mboka nyonso. Então, todos os países eram tipo províncias deles. Ba mboka nyonso ezala lokola ba province na bango. Eles que mandavam. Bango nde mutu ba bane ko mandar. Então, os romanos Ba romain tinha o primeiro tipo da cruz. bazala na premier type ekulusu. Era tipo a letra T. Ezala lokola lettre T. C'est alguém cometeu grande crime. Soki mutu moko asali lisu asali Foi crime condenado monene. à morte. Ba condamné kufa. C'est querem lhe matar. Soki balingi baboma ye, Vão lhe crucificar nessa cruz. bako crucifier na ekulusu oyo. Porque ele cometeu um crime Po asali crime moko, e foi condenado à morte. ba condamné tina kufa. Vão usar essa cruz. Ba osalele ekulusu oyo. T. Te. Existia também Ezalaki pe o segundo tipo da cruz, era esse tipo X. na deuxième type ekulusu ala lokola X. Essa cruz Ekulusu oyo era para os prisioneiros da guerra.
ezali mpona baprisonnier de guerre. C'est à vie à guerre. Soki guerre eza À payer aux militaires du autre camp. bakangi soda moko ya ngambo mosusu. Pour dire qu'ils vont les crucifier, vont les mater. Mukolo o bakocrucifie bakoboma ye. Vont les mater ne sa couche qui est type chiche. Bakoboma ye na ekulusu oyo eza lokola X. Audio Jungle.